Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para você que está assistindo esse vídeo. Eu me chamo Moto Souza e em 12 de fevereiro de 2026, a nova adaptação de O Morro dos Ventos Vivantes, dirigido e roteirizado por Emerald Fennell, lançou. E, se você não vive em uma pedra e ouviu falar do longa, com certeza ouviu falar da grande polêmica envolvendo toda a produção. A escalação e embranquecimento de Heathcliff, personagem central da trama. O Morro dos Ventos Vivantes, do original Wuthering Heights, ou uma pronúncia perto disso, né, Kate Bush, é um clássico da literatura britânica, publicado em 1847 pela escritora Emily Brontë. Um romance gótico que retrata o conflito entre classes sociais e mostra aquilo que há de pior no ser humano, o amor. Mas isso acredito que todo mundo saiba. O que talvez todo mundo não saiba é que, embora tenha ganhado diversas adaptações, a maioria delas pecou em um dos pontos, se não o ponto mais importante da obra. Ponto esse, em não ser retratado, acaba alterando por completo a percepção que o espectador tem da obra. E no caso, é o tom de pele e etnia de Heathcliff. Heathcliff é negro? Não. Não exatamente. Mas Heathcliff é branco? Com certeza não. Heathcliff é referenciado no livro, isso em diversas traduções de diversas publicações que você encontrar no livro por aí, como um cigano. Isso significa então que Heathcliff é com certeza Romani, a etnia que representa os povos ciganos? Talvez sim, talvez não. A conclusão que eu e a maioria dos leitores tem é que não importa exatamente a etnia de Heathcliff. Heathcliff pode ser Romani, pode ser negro, pode ter origens indianas, árabes. O que importa é que Heathcliff é um estrangeiro. Heathcliff é diferente de Catherine e Linton, seus irmãos, e todos os outros aristocratas presentes naquela obra. O que Heathcliff precisa ter, fisicamente falando, para ser Heathcliff, é ser diferente dos outros. É não ser branco caucasiano, é ter uma etnia diferente deles, e de preferência uma etnia com tom de pele escuro, já que termos como dark, negro, escuro e suas ramificações são usadas diversas vezes para se referenciar ao personagem por vários personagens. Se Heathcliff for branco, Morro dos Ventos Vivantes perde 90, se não 99 do peso de sua obra. É claro que a discussão do conflito entre as classes sociais ainda existe ao excluir a questão racial. Heathcliff ainda é um jovem de origem pobre que deseja se relacionar com Catherine, pessoa de classe mais elevada, e tem esse relacionamento limado e julgado por toda a sociedade. Entretanto, ao ter Heathcliff como branco, nós temos um personagem que perde parte do argumento que poderia fundamentalizar a simpatia por ele, perde o peso da complexidade ao se tornar o agressor após anos sendo o agredido, e também a complexidade de outros personagens presentes na obra, como a empregada Nellie e o marido de Catherine, personagens que, sem essa leitura racial de Heathcliff, parecem ter o seu ódio muito mais fundamentado e aceitado pelo público geral. Vale lembrar que essa história nos é contada no livro originalmente pela perspectiva de Nellie em 90% da história. Então, quem nos conta de toda a mimação e surtos de ego e choro de Catherine, e todas as maldades e desvios de caráter de Heathcliff, é ela. E ao ter essa leitura do Heathcliff branco, muito desse ódio e muita dessa visão pode ser fundamentada. Heathcliff parece apenas um moleque maldito, mimado e desagradável. Entretanto, quando você adiciona essa leitura racial e que você tem frequentemente Nelly e outros personagens chamando Heathcliff de demônio negro e puxando as suas características físicas com certa frequência, se você tem um pouquinho de senso, você consegue perceber que tem uma coisa errada ali. E isso faz você ler a personagem da Catherine, a personagem, como eu disse, mimada, com muito ego e com um gênio bastante difícil, vamos dizer assim, com outro olhar. A sua simpatia e apreço por Heathcliff faz a gente se envolver pela personagem. E o mesmo ocorre com Heathcliff. Tirar essa perspectiva racial de Heathcliff acaba tirando um pouco
do conflito que o espectador tem ao ler o Mortos Ventos Vivantes e a questionar aquilo que está sendo contado. Só para deixar claro, Heathcliff não é um mocinho, longe disso. Talvez essa nova adaptação e até mesmo outras de Morros Ventos Vivantes pode dar essa percepção de Heathcliff é apenas uma vítima. E Heathcliff foi uma vítima. Mas, assim como na vida real, uma vez você é vítima e em outra você é agressor. Heathcliff também não é um vilão. É um personagem complexo, cinza e um dos meus personagens favoritos da ficção. É um homem duro, cheio de ego e de dores, que não consegue assumir isso e desconta isso em todos ao seu redor, e principalmente aos fracos, como mulheres e crianças. E o seu final, spoiler para quem não leu o livro, já que a adaptação mais recente não adaptou essa parte, Heathcliff não tem exatamente um final feliz, mas também não dá para dizer que ele tem um final triste. Heathcliff, após conseguir tudo o que ele quis, desgraçar com a vida de todos ao seu redor, morre, com tudo o que ele desejou, mas estranhamente infeliz. Contudo, a última cena e uma das minhas cenas favoritas de toda a ficção nos mostra que no pós-vida, talvez Heathcliff possa ter tido a paz que ele nunca teve em sua vida, onde moradores circulam rumores de que é possível ouvir os fantasmas de Heathcliff e Catherine juntos perambulando e dançando por toda o Morro dos Ventos Vivantes. O que no livro é interpretado por alguns personagens como essa prova da maldade de Catherine e Heathcliff, onde nem mesmo o céu e o inferno quis aceitar a alma dos dois, o espectador atento pode interpretar aquilo como um alento final, onde no fim realmente Heathcliff é Catherine e Catherine é Heathcliff, duas almas interligadas, com quase nenhuma qualidade, pessoas horríveis, mas que se amavam muito. E esse amor, por algum motivo, cativa e muito. Agora, em O Morro dos Ventos Vivantes, da Emerald Fennell, a história é um pouquinho diferente. Fennell, que conseguiu alavancar sua carreira lançando em 2020 Bela Vingança, em 2023 Saltburn, também estrelado por Jacob Elord, o ator de Heathcliff, na adaptação de 2026, devo confessar de que além de conquistar parte de Hollywood do público, ela também me conquistou. Gosto bastante de Bela Vingança e gosto de Saltburn. Não amo Saltburn, mas também não detesto Saltburn como algumas pessoas. Acho o filme bom. Bom, até dá pra dizer muito bom, mas não excelente. Bela Vingança eu acho realmente muito bom. Corajoso, às vezes um pouco equivocado, mas eu gosto de diretores equivocados. Entretanto, aqui, em O Morro dos Ventos Vivantes, Emerald Fennell mostra que além de equívoco, ela tem muita ignorância, com todo respeito à diretora. Decepção é a palavra fraca para descrever o que eu sinto. Na minha opinião, é mais do que revoltante uma diretora e uma produtora e atriz como a Margot Robbie, que em seus últimos projetos luta por diversidade racial e de gênero em seus projetos, hoje, em 2026, se envolveu em uma produção em que promove o embranquecimento de personagens, o tão famoso whitewashing. Depois dos últimos 5 a 10 anos em que Hollywood fingiu se importar com pautas raciais, de gênero, de sexualidade e outros, é chocante ver um grande filme feito por um grande estúdio como a Warner Bros. Lançar isso sem nenhum tipo de vergonha. E ainda por cima, com uma leve intenção de fazer uma continuação, já que se você viu o filme de 2026, você viu que ele adaptou apenas a primeira metade do livro, a metade mais famosa, inclusive, que tem mais apreço. O filme termina com a morte de Catherine e deixa a não ser adaptado a segunda metade, onde nós temos esse grande momento de Heathcliff como vilão e em que ele fundamenta e muito as acusações de pessoa horrível que ele recebeu em toda a primeira metade do livro. Acho que dá para deixar bem claro por toda a minha análise racial do Heathcliff e esses meus comentários sobre o filme que eu não gostei nada do longa. Acho que independente da mudança de Heathcliff, Morro dos Ventos Vivantes da Emerald Fennell é um filme vazio e fraco e nada corajoso. Um filme que se vendeu como essa libertação sexual e extremamente audaz, no final fica apenas como uma versão, diria que até um pouco light de 50 Tons de Cinza. O filme parece que pega o tema de sexo apenas para chocar o espectador mais comum
Entretanto, não faz nada de muito bom e nem mesmo chocante com isso. Não utiliza o sexo como ferramenta narrativa de maneira nenhuma. Em um romance gótico, não é muito absurdo retrazer o sexo como uma peça fundamental. Embora o livro original não trate isso, eu não acho um absurdo não trazer o sexo aqui como um ponto-chave na obra. Já que o grande ponto desse amor do Heathcliff com a Catherine é essa questão do proibido e o quanto esse amor nunca pôde ser efetivamente consumado. Então, o desejo, a, a libido, ela existe muito ali. Isso poderia ser muito bem trabalhado. Infelizmente, a Fennel ela não tem a sutileza e a capacidade para fazer isso aqui nesse longa. E a gente acaba tendo um filme que trata sexo da maneira mais leviana e que tá ali parece apenas para agradar um público que tá ali para se divertir e entreter um pouco. Porque tudo bem, filmes também servem para entreter. Contudo, se você ler Morros dos Ventos Vivantes e você tem a oportunidade de adaptar Morros dos Ventos Vivantes e você decide fazer uma adaptação apenas para entreter, olha, com todo respeito, viu? Mas que oportunidade perdida e que cabecinha fraca e vazia, viu? Como eu disse, independente do whitewashing, esse é de longe o filme mais fraco da carreira da Fennel, e acho que dá pra dizer também que é o da Margot e do Jacob Elord. A Margot Robbie, embora a escalação dela como Catherine também fez certo barulhinho aí pela internet e mundo afora, acho que consegue trazer pelo menos o lado mais mimado da Catherine com certa proeficiência, embora a personagem fique muito nesse ponto. A Catherine não vai além disso, o que me decepcionou bastante porque uma das poucas cenas onde o cinismo da Catherine é colocado em tela, a Margot manda até que bem, porém não é bem trabalhado. Agora, Jacob Elord, olha, sem grandes opiniões com o Jacob Elord como pessoa física, mas como ator, eu acho ele um ator excelente. Ele não está em diversas produções atuais de Hollywood só por ser um cara alto e bonito. Também por ele ser um cara alto e bonito. Mas o cabra é bom ator. E embora eu discorde muito, para dizer o mínimo, da escalação dele como Heathcliff, ao ver Euforia dá para entender porque que a Fennel escolheria ele para interpretar um personagem tão detestável e complexo quanto o Heathcliff. E eu não acho o Jacob Elord um ator de uma nota só. Achava um pouco, porém em Frankenstein me provou que ele sabe fazer coisas muito diferentes e com a competência que ele faz personagem escroto. Então, embora, como eu disse, discorde muito da escalação dele como Heathcliff, estava curioso para ver o que ele iria fazer. E que decepção. Eu já estava com expectativas baixas e ainda assim conseguindo decepcionar. A Fennel não consegue aproveitar o ator, já que ela conseguiu suavizar o Heathcliff o máximo possível. A gente tem um Heathcliff extremamente vanilla e bonzinho. A Catherine é mais escrota que o Heathcliff, embora a Catherine seja um pouco escrota e tenha seus cinismos, é absurdo você fazer uma versão de Humor dos Ventos Vivantes em que a Catherine consegue ser mais desagradável que o Heathcliff. Pegar a relação do Heathcliff com a Isabella e transformar nessa relação de fetiche consensual é absurdo, onde no livro original ele maltrata a personagem e abusa fisicamente dela. É extremamente desrespeitoso com a personagem, qualquer pessoa que tenha vivido uma situação semelhante com a personagem, e também é muito absurdo você pegar um dos pontos mais desagradáveis do Heathcliff e suavizar simplesmente para não chocar o seu público. Lembra que eu falei anteriormente? É um filme que quer chocar, começa com uma cena bem chocante, entretanto, no momento de chegar assim nos limites, é um filme que se acovarda e dá 2, se não 10 passos para trás. Porque, mais uma vez, para que adaptar Morros, Ventos e Vantes se você não tem coragem, se você vai ficar dando 10 passos para trás e vai tratar a relação de Heathcliff e Catherine como apenas esse romance proibido. Não era apenas o romance proibido. Existem muitas nuances deles como casal e como pessoas que foram excluídas porque nós temos uma produção que não tem a cabeça no lugar certo, que não tem as prioridades, na minha opinião, certas a se adaptar ao Fahrenheit. Além de excluir a pauta racial, a pauta social também é basicamente inexistente. Acho que o único ponto que se mantém é essa elevação social que a Catherine busca pelo casamento, apenas por interesse. Que se mantém aqui bem retratada, mas só. E eu acho que um dos grandes motivos disso também foi a exclusão da religião. A religião ela é um ponto-chave também na obra, já que ele retrata uma Inglaterra de uma época em que o cristianismo e a religião era muito forte. Então o personagem do José,
do Joseph, eu li a versão que ele é chamado de José, mas o Joseph, que é um senhor religioso, aqui ele é transformado em uma coisa completamente diferente. E todo esse ponto da religião é excluído. E como eu falei em outros momentos aqui do vídeo, o Heathcliff é frequentemente chamado de demônio, demônio negro, associado ao inferno. Toda essa questão de culpa, culpa cristã, moralidade, está no livro. E quando você tira a religião, você tira mais uma vez o peso. Tirou o peso. E aí você tirou o peso social, tirou o peso racial, tirou o peso de religião. Poxa vida, a obra fica vazia, vazia e racista. Palavra forte, mas é a palavra certa. Racista. Como eu disse, de longe o filme mais fraco da Fennell, inclusive em direção. Porque, já sabendo da escalação e vendo os trailers e toda a polêmica envolvendo o filme, eu já sabia que o filme ia me desagradar em questão de roteiro, que vale frisar novamente, escrito pela própria Emerald Fennell. Porém, não só em roteiro, mas a direção do filme é muito fraca, pelo menos em comparação aos outros trabalhos da diretora. Até mesmo a fotografia, que sempre um dos grandes pontos dela, para mim está bem fraca em comparação a outros filmes dela. Acho que de cabeça, o único momento que eu consigo pensar que bonito é a cena de fuga do Heathcliff, que a gente tem um pôr do sol belíssimo, e as cenas em Cross Granger, ou a Granja do Cruzamento dos Tordos. Eu não sei se o nome é traduzido em algumas versões, pelo que eu vi talvez, porém aqui eu li não foi traduzido e também não sei se o filme traduziu. Então eu vou chamar de Cross Granger. Inclusive, mais uma vez, perdoe a minha pronúncia. As cenas em Cross Granger, elas são bem bonitas. A Fennell mostra muito interesse em registrar esse lugar de beleza, em mostrar a elevação social da Catherine. Mas mais uma vez a gente mostra o quanto que, na minha opinião, a Fennell está com a cabeça no lugar errado, enquanto essa produção ela é vazia e tem esse foco no estético e nessa beleza estética um pouco problemática, para dizer o mínimo, já que se você lê o Morro dos Ventos Vivantes, Wuthering Heights é o ponto principal. O Morro dos Ventos Vivantes não é apenas um local, mas é quase um personagem, essa entidade, esse lugar que tinha-se muita vida, mas que vai se perdendo e depois é consumido por essa vida maldita do Heathcliff, esse ar pesado. E você não tem nada disso. Wuthering Heights mal aparece no longa e quando aparece é muito feia. Não tem uma palavra melhor, é muito feia e mostra que existe ali pouco interesse da direção de arte, da fotografia em registrar Wuthering Heights. Não é nem uma questão de que não quer fazer algo feio, mas parece que não queria nem fazer. O filme chama Morro dos Ventos Vivantes, porém pouco se aparece e pouco se discute sobre o Morro dos Ventos Vivantes. E isso foi um ponto que me chocou muito no filme. E isso é uma das consequências que se ocorre quando você acaba excluindo, por exemplo, o Hindley e o Harrington, dois personagens que são muito importantes pela obra e que foram excluídos a título de simplificar a narrativa cada vez mais. E nisso de simplificar, mais pobre fica a história. E só para concluir aqui o papo sobre o filme mesmo, para mostrar o quão equivocado foi todo o processo de escalação e produção desse filme, nós temos a escalação do Edgar Linton e da Nellie. E como eu comentei aqui no vídeo, são duas figuras que normalmente nos contam a história, que estão do lado dos nossos narradores e que condenam muito a figura do Heathcliff, demonizam bastante a relação dele com a Catherine. Enquanto você lê, você fica ali se perguntando até que ponto essa história pode ser verdade. Personagens muito bons, muito complexos. Entretanto, ao contar a história pelo ponto de vista de Heathcliff e Catherine, como o filme faz aqui, e como é de se esperar que todas as adaptações acabem fazendo, não é uma crítica para mim isso, acho que faz sentido, é muito interessante mudar a perspectiva de narração. Entretanto, ao fazer isso, Nellie e Edgar acabam sendo muito vilanizados, eles acabam sendo os antagonistas, os pontos de oposição a Catherine e a Heathcliff. E com as mudanças que foram feitas na Nellie, fazendo ela ter uma amizade, uma relação muito mais próxima com a Catherine, isso fica ainda mais elevado. Embora eu até que ache essa mudança interessante na amizade das duas, eu acho que simplifica a história para o bem, eu acho que não é uma simplificação que empobrece a história, poderia ter ficado bem interessante. Entretanto, quando você tem um elenco todo branco, inclusive os atores de Catherine e Heathcliff, e ao escalar esses personagens, Edgar Linton e Nellie, você acaba escolhendo dois atores não brancos, fica um pouco estranho
para dizer o mínimo, levando em conta todo o contexto desse longa. É estranho, para não dizer outra coisa. E aí eu trago mais uma vez esse ponto do apreciamento estético. A própria Emerald Fennell, diretora do filme, deu muito a entender que a escalação do Jacob Elord foi muito mais estética do que qualquer outra coisa, para que, como dá para ver pelo filme, ela não aproveita em nada as capacidades de atuação desse menino. Parece que Heathcliff é daquele jeito simplesmente para satisfazer as vontades pessoais dela ou de um certo público. Escalar um ator bonito e padrão, em todos os sentidos da palavra padrão, para fazer o Heathcliff é bonito, é esteticamente agradável, é interessante. Entretanto, quem estuda comunicação, design, artes, sabe que essa questão do apreciamento estético é problemática. E com esse gancho da problemática e essa valorização estética racista que existe na nossa sociedade, quero finalizar esse vídeo para falar sobre um caso aqui da nossa realidade, do nosso cenário brasileiro literário, que foi toda a polêmica envolvendo o roubo de artes de livros independentes aqui no Brasil e o embranquecimento dos personagens presentes nelas. Essa polêmica ocorreu no começo de novembro, na semana do dia 12 a 15, quando um perfil lá no Pinterest, inicialmente com o nome de Alma Branca, White Soul, depois mudou para Bubble e ficou mudando por muito tempo até que o perfil conseguiu ser derrubado de vez, aparentemente. Esse perfil alterava artes independentes feitas por artistas autorais brasileiros por meio da inteligência artificial. E nessas alterações, o que era mudar nas artes? As texturas dos cabelos, os traços dos ossos e principalmente os tons de pele. Personagens negros, personagens pardos eram transformados em brancos. Personagens de cabelos crespos e cacheados eram transformados em personagens de cabelos lisos. Até mesmo cores de cabelo eram alteradas. Loiro e ruivo eram tons priorizados por essa, podemos dizer, pessoa. Você com certeza, se você está dentro do BookTok, deve ter ouvido essa história no ano passado. Ela ganhou grande notoriedade no TikTok, chegou a ir ao Insta e teve até alguns criadores de conteúdo que realizou vídeos sobre isso aqui no YouTube. Esse assunto realmente cresceu muito lá no TikTok e acabou ganhando notoriedade para chegar no Instagram. Essa situação foi tão grande que conseguiu até mesmo uma matéria no Estadão, local que eu peguei a maioria das informações que estou citando. Como eu disse, essa conta ela foi apagada, as diversas contas criadas, a pessoa responsável por ela foi ativada judicialmente acerca disso. Contudo, esse movimento de embranquecer e roubo de artes por meio da inteligência artificial e tendo um viés racista por trás do ato, ele não nasce agora e ele também não morreu nesse momento. Pelo que eu pesquisei e pelo que eu vi por aí, a prática ainda existe, menor do que no momento da polêmica, mas ainda assim existem pessoas que estão realizando essa prática. Seja compartilhando esse tipo de artes ou exaltando esse tipo de comportamento, seja no Twitter /X ou até mesmo no Pinterest. Esta situação demonstra que o problema de humor dos ventos vivantes é muito maior do que parece e não apenas uma birra de mudar e não seguir uma fidelidade. É sobre o apagamento de uma característica de um personagem, de uma representatividade, mas principalmente de uma essência, de uma parte de um personagem, uma história que está sendo modificada e um personagem que está sendo apagado por um rigor exclusivamente estético e racista. Esse perfil e vários outros que fazem esse tipo de arte fazem essa prática porque acreditam na superioridade da beleza branca. E quando você escala um ator branco para fazer Heathcliff, e você destaca as características e o desejo que você sentia por Heathcliff ao ler o seu livro, eu acho que você está flertando bastante com isso, não querendo fazer nenhum tipo de acusação. Se nem mesmo Emily Brontë, em um dos maiores clássicos da humanidade, conseguiu escapar do racismo e ignorância de parte do público, quem dirá nós, autores independentes? Por isso, para não resumir as nossas histórias a esses ocorridos horríveis, eu vim aqui finalizar esse vídeo divulgando algumas das autoras que tiveram seus materiais roubados e adulterados. Não são todas, isso ocorreu com muitas artes, muitas autoras e muitos desenhistas. Então eu resolvi separar apenas aqui algumas, eu consegui encontrar as informações necessárias, como as sinopses, os nomes dos livros e as artes originais. Então, se você, por exemplo, é alguma autora que esse vídeo chegou a você e eu não te mencionei aqui, primeiramente eu peço perdão e use a aba de comentários para comentar e divulgar o seu livro, que é isso que eu irei fazer com algumas autoras que eu selecionei aqui. Nós temos a Tatiana Biasi, que foi uma das figuras mais importantes desse movimento, que foi
peça-chave para o derrubamento dessas contas e o crescimento nacional dessa pauta, pelo menos no nosso nicho literário. Os livros dela que tiveram as adulteradas foram o E Se Fosse Verdade e o Todas as Nossas Mentiras. Temos o Já Pode Beijar a Madrinha, da M. Victoria Spido, que inclusive está com versão física à venda, não sei se já esgotou. Temos o Contrato Improvável, da trilogia Contatos, de Isa Gomes. E os romances LGBTs Doce Como Sangue e Até o Natal Acabar, de Rina Rodrigues. E enquanto eu terminava o processo de edição desse vídeo, o livro Você Está Feliz Neste Mundo Moderno, de Bela Atriz, acabou passando pelo mesmo problema das outras autoras, e pelo mesmo lugar. No Pinterest, o perfil com o nome Snow White postou a arte adulterada, e felizmente informado pela própria Bella que sim, o perfil foi denunciado e derrubado mais uma vez. Isto reforça que o problema que eu estou comentando e denunciando neste vídeo não morreu lá em novembro. Essa prática está ocorrendo até hoje. Ocorreu mais no começo do ano com outras autoras, que foi o que me motivou a fazer o vídeo, e até hoje, em abril, está ocorrendo e vai continuar ocorrendo se a gente não divulgar esse assunto cada vez mais. Se você se interessou por algum desses livros, ou se sensibilizou por toda a situação que essas autoras viveram, eu peço que vá no primeiro comentário fixado desse vídeo. Nele estará presente o link de todos os livros que eu citei aqui, além do perfil dessas autoras. Os livros são super acessíveis e eu garanto que se você adora o romance, você vai se divertir e se entreter muito com esses livros, que eu tenho certeza que são de muita qualidade. E também, claro, peço que dê uma olhada no meu livro Professores Nada Encantadores, um romance LGBT adulto, protagonizado por dois homens negros. Ele está à venda na Amazon, disponível no Kindle Unlimited, assim como todos os livros que eu citei nessa sessão. O link dele também estará nesse comentário fixado. E também peço que visite as redes sociais de todos os autores que eu citei aqui e também as minhas, se você também gosta de arte, gostou desse desenho que eu fiz do Heathcliff e da Catherine, gostou do meu estilo de arte e se interessou pelo meu conteúdo, peço que me siga nas minhas redes sociais, no meu TikTok, no meu Instagram, estou sempre postando vídeos de desenho, divulgando o meu livro e mais uma vez reforçando, dar uma passadinha no meu livro e também das autores que eu citei aqui. Embora nós não podemos nunca nos calar acerca do preconceito e do apagamento que nós sofremos, vamos valorizar um pouquinho quem está nos representando e contando nossas histórias. Sempre conte comigo para criticar autores problemáticos, mas também conte comigo ainda mais para valorizar quem nos valoriza. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Eu sou o Mota H. Souza e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado e vejo vocês pela estrada.